Pessoal, vamos lá, deu para entender um pouquinho por que a moeda argentina vem se desvalorizando tanto. Não só perante o real, perante todas as moedas do mundo. Mas por que isso está acontecendo? Por que a moeda argentina não está valendo absolutamente nada? São vários fatores, mas um dos fatores é a irresponsabilidade fiscal do país dos últimos governos. Quando um país ele gasta mais do que arrecada, no seu cofre sai mais dinheiro do que entra, a conta não fecha, gera uma dívida pública interna. E essa dívida tem que ser paga. Para a conta fechar, tem que gerar arrecadação, ou seja, cobrança de mais impostos. Quem paga é a própria população que já está arrebentada por uma inflação alta, por uma economia desaquecida. Então, quando o país não tem uma responsabilidade fiscal, ele arrebenta a sua economia e a sua moeda é simplesmente um reflexo da sua economia. Mas isso te parece familiar? Eu falei que o vídeo dessa semana seria explicando um dos motivos pelo qual o real vem se desvalorizando tanto frente ao dólar nos últimos anos. E quando a gente olha para a responsabilidade fiscal do atual governo, a gente se depara com uma conta nem um pouco satisfatória. Em 2023, foram 230 bi de déficit, ou seja, de dívida criada do atual governo. Em 2024, esse ano já ultrapassou mais de 100 bi. Dívida pública acelerada dessa forma significa um país economicamente fragilizado, um país que não está crescendo economicamente, e a sua moeda é reflexo disso. É por isso que o real está tão fragilizado, acima da sua normalidade, porque ele normalmente, o Brasil legal, ele já se desvaloriza frente ao dólar, mas por isso que ele está se desvalorizando ainda mais nos últimos anos. Quando o nosso atual ministro responsável pela economia, Fernando Haddad, é perguntado quais serão as estratégias para ajustar essas contas, gastar menos, muitas vezes a resposta foi não, arrecadar mais, ou seja, cobrar mais impostos para a conta fechar, ao invés de gastar menos. Todas essas ações e respostas não agradam economicamente o mundo. Investidores que colocam dinheiro no Brasil deixam de colocar. Isso esfria a nossa economia e naturalmente a nossa moeda. E é por isso que quando Haddad, Lula, Simone, enfim, toda a cúpula econômica tenta, de alguma forma, diminuir ou desacelerar o crescimento do dólar, eles falam sobre corte de gastos. Então eu espero de verdade que os próximos 2 anos sejam de mais responsabilidade fiscal para o bem econômico do nosso país. E quando eu falo bem econômico, eu não estou analisando uma questão capitalista, eu estou analisando a vida do brasileiro comum, do cidadão comum que vive com um salário mínimo, porque quanto mais forte estiver o dólar, mais caro vai ficar a sua comida, o seu combustível, a sua roupa. Responsabilidade fiscal é um bem social.